Pai querido, obrigado porque o Senhor é o Deus que tem cuidado dessa igreja, tem cuidado de nós, e essa é a Tua palavra, e o Senhor tem procurado na terra pessoas que se disponham a ser usadas por Ti, e eu estou aqui para Te pedir mais uma vez, Espírito Santo, fala através da minha vida, e encontra nesse lugar e através da internet também pessoas dispostas a não só ouvir, mas também a praticar a Tua palavra. Eu te peço que todo coração de pedra seja transformado nessa noite no coração de carne, sensível à Tua voz, e que possamos sair daqui completamente diferentes de como entramos, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Vamos lá. Queridos, eu estou numa série de mensagens, desde fevereiro, onde eu estou falando que para cada sim de Deus, nós ouviremos muitos nãos, ok? Isso significa que esse não que deveria ser algo ruim, acaba se transformando numa bênção, porque Ele te prepara para os sims de Deus. Eu acredito que Deus é um Deus que abre portas, mas manter a porta aberta é o nosso papel. Eu tenho falado isso várias vezes. Uma coisa é você casar, outra coisa é você permanecer casado, uma coisa é você se converter, outra coisa é permanecer crente, uma coisa é arrumar um bom emprego, ou abrir uma empresa, outra coisa é você continuar na empresa ou manter a sua empresa aberta, tudo bem? Estão aqui, gente? Então, quando eu e você ouvimos nãos de Deus, esses nãos não são o fim, são apenas uma parte do processo de Deus, para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Amém? Todos vocês aí estão no WhatsApp ou vocês estão anotando? Estão anotando? Fechou. Vocês também aí, músicos? Eric, WhatsApp? Mostra aí para mim. Ah, Twitter, né? Me pergunta assim, Biga, qual é o problema? Qual é o problema? O problema acontece quando as pessoas desistem no primeiro não. Deus fala não, ou Deus usa situações para te dizer não. Não é que Deus vai descer e não. Ele vai usar situações. E quantas vezes a pessoa desiste nesse não? Então, por causa da desistência, algumas pessoas acabam levantando muros que os separam do centro da vontade de Deus. Domingo agora, eu comentei sobre a vida de Sansão, de como ele nasceu para ser um homem separado por Deus, para viver uma coisa sobrenatural, para ser um libertador, mas por causa dos pequenos tijolinhos que ele foi tendo, durante a vida, as pequenas atitudes, ele foi construindo muros que o separou do centro da vontade de Deus. E na última vez que eu ministrei aqui de quarta-feira, eu falei sobre a vida de José, e eu quero continuar falando sobre a vida dele. Para você que não veio, por que às vezes eu repito um pouquinho da pregação anterior, quando uma coisa se combina com a outra? Por respeito por aqueles que não vieram, tudo bem? Se você veio e ouviu, não fica assim, poxa, estou ouvindo de novo. Eu tenho uma pregação, que foi uma das pregações que me ajudou a restaurar o meu casamento, que eu já assisti 19 vezes. E as 19 vezes alguma coisa ministrou no meu coração, amém? Então eu vou repetir aqui rapidinho, em 5, 10 minutos, o que eu falei na última quarta-feira que eu ministrei, aí eu entro na mensagem de hoje, que a gente vai até quando Deus quiser, amém? Eu espero que Ele queira acabar isso ainda hoje. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu sobre a vida de José, e nós falamos que José, o nome José, é o eu maduro, é o homem que Deus sonhou, é o homem que Deus quer usar, mas que todo José um dia foi Zé. Quem é o Zé? A pessoa imatura, a pessoa que começa as coisas, e todo mundo nasce como Zé, porque Zé é aquele que ninguém dá bola para o seu chamado, é aquele desprezado por tudo e por todos. Agora, nessa mensagem eu quero te dizer que, como eu falei, José é o sonho de Deus, e como Zé é o início de tudo, eu e você precisamos aprender que, repita comigo, tudo na vida, fala forte, tudo na vida começa pequeno. Tudo na vida começa comigo ouvindo não. Amém? Você nunca vai ouvir sim direto. Você vai começar ouvindo não na sua vida. Agora, quando Deus olhou para você, Deus ele te viu como José. Deus ele não viu você imaturo. Deus viu você diferente. Mas Ele sabe que do ponto A, do Zé até o ponto B, o José, tem um processo.
E como é que a gente tem que fazer para que o José nasça, para que o José venha? Primeiro, nós precisamos entender que para o Zé nascer, para José nascer, o Zé tem que morrer. Deixa eu te falar, não existe como José e Zé morarem na mesma casa. Eles podem passar numa transição. Em outras palavras, não tem como disputar a sua vontade e a vontade de Deus. Uma hora você vai ter que escolher na tua vida: ou eu faço o que eu quero, ou eu faço o que eu nasci para fazer. Então aqui, gente, qual é o problema? O problema é que todo Zé se acha mais esperto que José. Todo Zé dá desculpas, ele faz manobras para conseguir provar que ele é mais esperto que José. É o famoso orgulho do Zé. Porque o Zé chega para a igreja pedindo ajuda. Só abaixa um pouquinho o retorno do violão. O Zé chega na igreja dizendo: meu casamento está destruído, está tudo mal. E quando ele começa a ver a ajuda de Deus, ele acaba abandonando as pessoas que o estão ajudando, e ele acaba se achando mais importante, mais espiritual do que os outros que estão ajudando. Então, essa é uma das coisas que eu falei na última vez que eu ministrei aqui. Também falei que o Zé tem que acreditar que tem um José dentro dele. Você precisa acreditar que você não é o que dizem que você é. Fala para o irmão do lado, está ouvindo? Porque o que tem de Zé, que a vida está batendo, que tem um monte de não batendo na frente dele, e aí a família diz: você não vai dar em nada, cara, porque você quer fazer essa faculdade, porque você insiste nesse sonho, larga a mão de ser bobinho, larga a mão de ser um Zé. E aí o cara acredita: é verdade, eu nasci para isso, eu nasci para sofrer, não vou viver coisas diferentes. O Zé tem que acreditar: ei, Zé é uma fase. Um dia eu vou melhorar, um dia eu vou crescer, um dia eu vou ser um cara diferenciado, uma mulher diferenciada. Vocês estão aqui? E eu comentei várias coisas. Por exemplo, quando você decide quem vai morar dentro de você, se Zé ou José, isso influencia várias coisas na tua vida. Influencia o lugar que você vai morar, porque Zé só gosta de viver na casa do pai. E o que se encontra na casa do pai? Repita comigo: comodidade. José não, José ele se arrisca, José ele vai para cima, José ele fala: eu sei que não vai ser cômodo, mas eu vou acreditar em algo diferente. O que mais que muda? A vida financeira, porque Zé é igual o filho pródigo, não pode ver dinheiro, gasta só com ele. O cara acabou de casar, tem um sonho com a mulher, e o cara não para de comprar roda para o carro, não para de comprar som para o carro, a mulher falando: cara, mas tem outras prioridades. Zé, fala para o irmão do lado: para de ser Zé. O José já não pensa nele. A Bíblia conta que José juntou dinheiro para alimentar nações. Estão aqui? Então José tem uma mentalidade do seguinte: cara, eu vou poupar, eu vou usufruir, mas eu vou ajudar outras pessoas, vou pensar no meu futuro. E aqui tem várias coisas que vale a pena você assistir, tanto no YouTube do Bola de Neve Oficial, quanto no meu YouTube, Marcelo Bigardi Oficial, essa mensagem na íntegra, que eu falo lá sobre Zé e José, ok? Hoje eu quero te falar, deixa eu voltar aqui. Hoje eu quero te falar o que Deus espera de mim, espera de você, tá? Já que você entendeu que não dá para continuar como Zé, nós precisamos entender que Deus espera algo de nós como José. E a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é, repita comigo, que todo José vai ter um sonho, vai ter um chamado, enquanto ainda é Zé. Vamos lá? Gênesis 37, versículo 5 diz o quê? Teve José um sonho. Só que a Bíblia está dizendo, a Bíblia não está falando teve Zé um sonho, teve José, mas a gente sabe que ali era o começo de tudo. Amados, ninguém na vida fica sem sonho. Sonho, o que é um sonho? Sonho é a capacidade divina de entender o motivo da minha existência, ok? Então, você pode de repente não acreditar nos seus sonhos, você pode não enxergar os seus sonhos, mas não me diga que você não tem nada dentro de você, porque isso é impossível. Por quê? Porque um dos atributos de Deus é criar o visível a partir do invisível. A Bíblia diz que com a palavra de Deus Ele criou céus e terra, e tudo se fez através do som da sua voz. Estão aqui, gente? Quando Deus criou o homem, Ele colocou a capacidade de criar o visível a partir do invisível dentro dele. E como é que eu te provo isso?
Pergunta para o seu avô, quem tem avô vivo ainda? Avó viva. Pergunta para eles se eles sonhavam que um dia teriam um aparelho chamado iPhone. Pergunta para eles se eles sonhavam que um dia você ia poder fazer ligação via WhatsApp. O quê, meu filho? Aonde estava o iPhone há anos atrás? Nos Estados Unidos. Não, vamos lá, pensa. Aonde estava o iPhone antes de ser criado? Na mente de Steve Jobs. Estão aqui, gente? Aonde estava o WhatsApp? Na mente de alguém. Alguém sonhou com aquilo, alguém colocou para fora e beneficiou milhares de pessoas. Inclusive hoje nós vamos distribuir iPhones aqui, amém? Quem quer? São iPhones espirituais, capacidade de se comunicar com Deus, amém? Qual é o... Os caras já estão... Qual é o problema de muito José? É que ele tem a capacidade de morrer cheio de ideia. O cara já não é mais já não é mimado, já não é mais criança, já passou, já está casado há 20 anos. O cara já é um José, já amadureceu em várias áreas, mas ele tem a capacidade de passar por cima de pensamentos e sonhos, como se estivesse passando por cima de uma casca de banana. Vamos lá? Quantas canções que nós cantamos hoje, que nós choramos. Quem aqui já começou a cantar uma canção e de repente você sentiu Deus, você começou a chorar, teve uma experiência com Ele? Levanta a mão. Aonde estava essa canção antes de ser composta? Dentro de alguém. Deus estava colocando na vida de uma pessoa. E quantas pessoas com canções dentro dela que tem vergonha de mostrar para os outros. E por que tem vergonha? Porque por mais que ele se ache José, ele ainda é Zé. E qual é uma das características de Zé que eu falei na última pregação? Que Zé se preocupa com o que os outros vão falar. Não gostei da sua canção, não gostei da tua letra, não gostei da tua roupa, não gostei do teu jeito, não gostei dessa igreja. E aí, meu irmão, sempre vai ter alguém para dizer, para dar palpite que não gostou de você. Já viu isso? Uma vez eu falando com um engenheiro, ele falou assim: Bigade, nós estamos numa época que todo mundo põe defeito em tudo, todo mundo vê as coisas erradas. Aí você pergunta, o que é o certo? Ele fala, o certo eu não sei, eu sei o que é errado. Tudo é errado, tudo. Então, o Zé se preocupa mais com o que vão dizer dele do que cumprir um plano de Deus para a sua vida. Então entenda algo, todo sonho dentro de você vai atrair perseguição, vai atrair nãos, vai atrair oposição. Gênesis 37, versículo 5 diz: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o amaram ainda mais. É isso? O odiaram ainda mais. Por que José foi odiado? Por causa do sonho e do favor de Deus sobre a vida dele. Amados, você vai ser odiado sonhando ou não sonhando os sonhos de Deus, tudo bem? Parte dessa premissa, tudo que você nasceu, você é odiado. Alguém vai te odiar, alguém não vai gostar de você. Quem é que já foi perseguido na escola, batendo em você, você nem sabe por quê? Cara, apanhei, por que eu estou apanhando? Qual é a diferença? É o nível de perseguição que você vai sofrer. Quanto mais você sonhar os sonhos de Deus, mais perseguição você vai atrair. E por que isso acontece? Porque o inimigo sabe que uma pessoa que vive os sonhos de Deus nessa terra, ele se torna uma bomba no reinado das trevas. Ele se torna um míssil lá. E quantas pessoas se entregaram a Jesus por causa de uma canção que ouviram? Alguém compôs uma canção, alguém ouviu, se converteu. Quantas pessoas conheceram a Cristo por causa de um livro que leram? Alguém pôs um livro para fora, chegou na mão de um cara e o cara conheceu a Jesus. Quantas pessoas mudaram radicalmente a sua vida porque alguém disse assim: tá bom, Deus, é para mudar para outra cidade? Eu abro uma igreja. Vai lá, abre a igreja, alguém se converte e muda a vida da pessoa. Estão aqui, gente? Então o nosso inimigo não quer que a gente sonhe os sonhos de Deus. E aqui entra a diferença. Zé fica com medo da perseguição. Zé vê um sapo amarrado, a boca do sapo amarrada na esquina, não sai de casa. Zé vê uma galinha morta ali, uma cachaça no lado. Meu Deus, minha vida acabou. Tem medo do inferno, do maligno. E José chuta a cachaça e come a galinha. Não coma a galinha, estou brincando, tá? Pastor mandou! Não, o que eu estou falando é que José vai para cima. José fala, cara, eu sei. Uma vez vieram falar para mim assim, aqui na igreja: ô pastor, o inferno quer te destruir. Eu falei, cara, fala uma coisa que eu não sei.
É o que eu sei todos os dias. Eu sei disso, eu não sou bobinho. Eu não estou aqui abrindo uma igreja e... o diabo não existe. Eu sei que existe. Eu sei que me odeia, porque um dia ele mandou vir para Curitiba e eu obedeci. Quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas estão sendo tocadas por Deus? Quantas igrejas foram implantadas? Amém, queridos? Então, José não está nem aí para os ataques. Ele se prepara para os ataques. Ele não é um bobinho. Mas ele sabe que a única coisa que importa para ele é no final da vida ele ouvir de Deus assim: você fez o que tinha que fazer, meu filho, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. José vai ouvir isso. Dá uma salva de palmas de Xeramanai. Uma salva de palmas a Jesus. Atos 13, 36 diz algo importante. Olha o que ele fala de Davi. Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido aos propósitos de Deus em sua geração, adormeceu. Meu irmão, o sonho de Deus é que antes que você morra, você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Amém? Ou seja, repita comigo: todo José, todo homem que vai cumprir o propósito de Deus, esse homem tem que morrer vazio. Entenderam o que é morrer vazio, né? Não é doar os órgãos ainda vivo. Me arranca os órgãos. O que é morrer vazio? Deus, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu completei o que eu tinha que completar. Amém? Nós estamos em dias onde o povo precisa que você seja quem você nasceu para ser. Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há filho de Deus aqui, sim ou não? O mundo espera que você se manifeste, querido. E quando você começar a sonhar os sonhos de Deus, seja leal a eles. E o que é lealdade? Lealdade é aquele que conserva, mantém e persevera as suas características originais. O que você vai encontrar pela frente no dia que você se dedicar a realizar os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para você? O que você vai encontrar na frente? O que José encontrou? Primeiro, repita comigo: incompreensão. Ninguém quis entender José. Já viveu dias assim? Você fala A, todo mundo faz questão de entender, não é nem B, é Z. Ninguém te entende. Incompreensão, julgamento. Disseram para José assim: quem você pensa que é? Quer ser melhor que a gente? Outra coisa que ele encontrou: um ódio mortal. Muitas vezes não tem a ver com morte física, mas morte espiritual. E existem pessoas que não suportam ver alguém que estava abaixo delas começar a crescer. É mais fácil. GG, quem é GG? Jesus, GG? Você é brother dele, hein? GG. Onde eu estava antes de ser incomodado pelo fã do GG? Ele é Colombo? Não é Colombo não, é Curitiba, que é nós. GG está aqui na house. Existem pessoas que não suportam ver alguém crescendo no lado dela. Então, ao invés de crescerem juntas, ela vai querer derrubar a pessoa. O que fizeram com José? Vem comigo no raciocínio. Quem está aqui? Eu quero terminar rápido. Você vai embora, você vai conseguir pegar o ônibus, tá? Fica tranquilo. Gênesis 37, 24 diz o quê? Tomando-o, lançaram numa cisterna vazia e sem água. Repita comigo: cisterna, vazia e sem água. Os inimigos de José, inimigos de uma pessoa madura, inimigos de alguém que está sonhando os sonhos de Deus, são bons em achar lugares vazios e sem água para te lançar. Por quê? Porque talvez eles mesmos estejam vazios. E você sempre atrai pessoas ou condições iguais àquilo que você crê, àquilo que você acredita. Então, se uma pessoa está vazia, minha avó dizia o seguinte: mente vazia, oficina do cinza. Amém? O que é engraçado aqui? É mesmo jogando José numa cisterna vazia e sem água, mesmo José sendo jogado numa cisterna vazia e sem água, os sonhos dele fizeram aquela cisterna se encher. E o que é água? João 7,38 diz o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o que José faz? Olha para mim, gente. José é jogado para um lugar sem água, sim ou não? Mas ele não deixa de sonhar. Então o que ele faz? Ele cria água
no deserto. Vocês estão aqui, gente? José, por causa da perseverança, ele consegue ver o que ninguém está vendo. Sabe quando isso acontece? É quando a vida lhe traz um imprevisto, quando alguma coisa errada acontece, onde para muita gente é o fim, vou embora, vou desistir. José, ao invés de desistir, ele fala assim: eu sei que esse não é o meu fim, eu sei que há um sonho dentro de mim, eu sei que essa fase sem água é só uma fase. Fala para o irmão do lado: toda fase muda. Amém? Toda fase muda. Vamos lá, lealdade. Agora, o que a lealdade te faz ter? Fala para o irmão do lado assim: a lealdade te faz ter foco. Um homem, uma mulher que não sabe onde vai chegar, a gente sempre ensina aqui que não chega a lugar nenhum. Agora eu te pergunto, o que você acha que é a vida? Qual é a vida que você acha que Deus tem para você? Uma vida sem sentido? Uma vida sem rumo? Ou uma vida onde Ele te fala: filho, você nasceu para isso aqui, ó. Você acha que Deus escolheu uma vida com sentido ou sem sentido para você? Então vamos lá. Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Gente, Deus conhece o nosso fim antes do nosso início. Olha que pira. Antes de eu nascer, Deus sabia qual era o meu propósito, sim ou não? Está aqui. Ele pega o propósito final, coloca num embrião, aí você nasce, e um dia você se encontra com uma situação: escolher viver os teus sonhos, ser Zé, ou viver os sonhos de Deus, ser José. Mesmo que você escolha ser Zé, isso não significa que Deus não tenha uma escolha diferente, um caminho diferente para você, amém? Então aqui, agora se você quer chegar onde Deus sonhou que você chegue, você não pode mudar o seu foco no meio do caminho. E às vezes eu vejo pessoas mudando de sonho como mudam de roupa, mudando de parceiros, mudando de cidades, mudando de planos, mudando de sonhos, mudando de amigos, de igrejas e até de sexo. Por quê? Porque a situação aperta pelo processo, e aí ele diz o quê? Eu prefiro mudar do que permanecer fiel a esse sonho. Posso te fazer uma pergunta? Eu queria perguntar para a igreja inteira, posso fazer? Se eu te encontrar daqui 5 anos, você ainda vai querer chegar aonde você quer chegar hoje? Estão aqui? Estão aqui, gente? Você sabe onde você vai chegar? Tem gente que todo ano muda. Cada ano a pessoa quer ser uma coisa, quer ser um astronauta, quer ser um biólogo, quer ser um pastor. Aí não, agora eu quero ser satanista. O cara muda por causa das dificuldades. José, ele foi jogado num lugar sem água, mas ele não abriu mão de ser quem ele havia sido chamado para ser. Foi vendido para outro país. O que isso trouxe para ele? Outro idioma, mas ele não perde a essência dele. E quantas pessoas mudam quando a situação muda na sua vida? Exemplo, quantas pessoas que entraram na faculdade e não são mais crentes hoje? Quantas pessoas que mudaram de cidade, mudaram de país, eu vou buscar algo novo em Deus, e hoje se desviaram. Por quê? Porque mudaram de situação externa, e a situação externa mudou quem ela era por dentro. Posso te falar algo bem forte? Sim? Não seja um camaleão, querido. Não mude pelas circunstâncias. Quando Deus te enviar para algum lugar, Ele espera que a sua essência não mude, que a sua essência não seja transformada. Tem pessoas que dependendo com quem ela anda, o palavreado muda, o jeito muda. Aí eu fico imaginando o Deus do céu, né? Não o Deus do céu, o Deus do céu, olhando, dizendo assim: ué, não é você que falava uma coisa na igreja, agora que está aqui está falando outra coisa? Não é você que falava que ia ouvir uma coisa aqui, agora está ouvindo outra? Então aqui, gente, José vai para um país diferente. O que acontece nesse país? Ele se desvia da vontade de Deus, certo ou errado? Errado. Ele é promovido nesse país. E aqui entra o maior teste de convicção dele. Quando você está sendo traído, é aí que você consegue ver se você é fiel às suas origens ou não. Cutuca o irmão do lado e fala: está aqui ainda?
Quando é que ele é traído? A mulher do chefe dele olha para ele e fala: cara, você é o cara. E ela começa a dar em cima do José. E José, e interessante porque a mulher dele não era qualquer uma, concorda comigo? Ela não era uma dona Florinda, uma bruxa do 71. Ela era uma mulher bonita também. E aí nesse momento José poderia ter dito o quê? Cara, minha família já não acreditou em mim, meus pais não acreditaram em mim, agora a vida está me dando uma chance, uma mulher linda está dando em cima de mim, eu vou aproveitar, chutar o balde e ficar com ela. Foi isso que ele fez? Ele não foi isso. Zé faria isso. Zé pensaria isso. Zé ia dizer o quê? A vida foi dura comigo, agora eu vou descontar. José diz o quê? Eu sei da minha essência, eu sei quem eu sou. Fala para o irmão do lado: você sabe quem você é? José sabe que o sonho de Deus, ele é maior do que qualquer tentação. Queria dar um toque para vocês aqui. Aqui na igreja nós temos não uma direção, mas uma visão. Quando um casal quer namorar, a gente pede para esse casal ter um tempo de oração. E não é uma obrigação, ora quem quer, mas é uma sugestão. Aí me perguntem por que a gente tem essa direção. Só fala por quê. Vou te explicar. Não tem muito a ver com a visão da igreja, tem a ver com a proteção para o casal. Porque quando um casal sabe que é o tempo de orar, e a vontade diz: não, fica junto, e ele fala: não, cara, é tempo de orar. Quando for tempo de namorar, e eles quiserem ir para a cama, eles vão dizer: cara, já vencemos um tempo, vamos vencer esse também. Só que o tempo muda, as tentações, aliás, as condições mudam e as tentações também. Não é porque você é solteiro que você é tentado e depois do casamento muda. Depois do casamento as tentações mudarão, concorda comigo? São traições, são adultério. E aí um cara que consegue dizer: cara, eu fui fiel nas pequenas coisas, ele consegue ser fiel nas grandes. Então aqui, gente, então todo mundo vai ser tentado. Zé dá corda. Zé diz assim: nada a ver essa visão, Big, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Legal. Um dia a falta de domínio próprio vai te derrubar. Foi o fato de quem? De Sansão. Ficou brincando com o perigo, ficou brincando com o perigo, ficou brincando com o perigo. Chegou uma Dalila. Quem era Dalila? Quem era Dalila? Vou explicar quem era Dalila. O que você falou? Uma loirinha? Novinha? Não entendi. Eu não entendo, não estou entendendo aí. Vamos. Quem era Dalila? Dalila é alguém que você vê como inofensivo, alguém que você não duvidaria nunca, alguém que você diz: esse nunca vai me trair. E quando você menos esperar, essa é a pessoa que enfia uma faca nas tuas costas. Alguém já conheceu uma Dalila? A nossa capacidade de identificar Dalila depende da forma que eu lido com o domínio próprio. Quando eu brinco com o domínio próprio, as Dalilas vão se aproximando. Sempre vai ter Dalila. E se você chama Dalila, irmão, não estou te xingando, tá? Mas troca de nome. Tá amarrado, não é brincadeira. Mas se você não consegue ter o domínio próprio, as Dalilas vão chegando, e uma hora ela te derruba. Numa hora, alguém que você confia tanto vai te derrubar. Quando você consegue trabalhar com o domínio próprio, o discernimento aumenta. Você começa a perceber: cara, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada nessa pessoa. Então aqui, gente, vamos lá. O que mais que José teve? Repita comigo: José teve uma determinação incrível. José, ele podia não entender muito o que estava acontecendo na vida dele, mas ele sabia que Deus nunca faz o que faz à toa. Repete comigo bem alto: Deus não erra. Amém? Deus estava vendo que no futuro uma nação inteira ou nações iriam comer as mãos de José. Então ele estava fazendo o quê? Preparando durante a vida toda de José para aquele momento. E Deus procura na terra pessoas que possam ser fiéis ao sonho dele. Então aqui, gente, Deus está nesse momento procurando aqui na igreja de Curitiba alguém que possa estar dizendo: eu não entendo o que eu estou vivendo hoje, eu não entendo o tamanho das minhas situações adversas, mas eu sei que Deus está me preparando para algo, e eu vou continuar sendo fiel. Será que ele vai encontrar alguém aqui? Será que ele vai encontrar José aqui? Deus está procurando pessoas assim. Deus procurou na terra alguém que pudesse estar usando para a preservação da vida. E o legal é que Deus olhou para quem? Para o menos provável. 1 Coríntios 1:27 diz
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe qual é a maior arma do inimigo na tua vida? Oh, você não é ninguém, para de se achar. E é geralmente isso que Deus está esperando. Quando alguém se acha, Deus fala, cara, se você é tão bom assim, fica no seu jeito. Quando você se humilha e diz, Deus, eu não sei o que eu posso te oferecer, mas se a minha obediência é suficiente, eis-me aqui. Você não tem noção como Deus pode usar uma pessoa que se dispõe nas mãos dele. Então aqui, gente, José é alguém pequeno com futuro grande. Repete isso comigo, José é alguém pequeno com futuro grande. Repita assim comigo, José é alguém desprezado no presente, mas com futuro brilhante. E eu vou te dar vou te falar algo aqui, estou quase acabando. Mas amados, você nunca vai se sentir completo na vida enquanto você não for José, enquanto você não realizar aquilo que Deus tem na tua vida. Eu posso te provar isso, amém? Conheço pessoas que têm dinheiro, conheço pessoas que têm fama, conheço pessoas que têm tudo o que muitos de nós sonhamos em ter, e dizem, eu não sou completo, me falta algo. O que falta? Falta completar o que ela nasceu para completar. Irmãos, por que tem pessoas que abrem mão de tudo, vão viver no meio dos ribeirinhos e dizem, eu não volto para a civilização, aqui é o meu lugar, porque tem um problema ter dinheiro? Não, o problema é quando você está fora do centro da tua vontade. Dinheiro não te completa, fama não te completa. O que te completa? Viver no lugar que Deus te colocou. Amados, Deus me colocou em Curitiba, eu amo essa cidade. Eu posso querer sair daqui e abrir uma igreja, sei lá, numa cidade, vai lá, vamos falar uma cidade feia, tipo Paris. Vou mudar para Paris e vou abrir uma igreja lá e vai dar tudo certo. Se Deus não tem isso para mim, eu vou bater a cabeça. Posso até ter uma igreja, mas eu não vou me sentir completo. Quantas pessoas incompletas hoje? Quantas pessoas que dizem, cara, eu tenho tudo o que eu queria, por que eu não estou completo? Então aqui, gente, quando você entende quem você nasceu para ser, as suas brincadeiras, tudo aquilo que você faz te satisfaz. Você entende que você está num propósito, ou seja, você não deixa de se divertir, você não deixa de trabalhar, mas as poucas coisas que você faz, te faz dormir tranquilo, te faz dormir completo, te faz dormir realizado. A Bíblia fala que a melhor coisa que tem é colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir em paz, quando nós temos essa aliança com Ele, amém? Então aqui, gente, quem é José? José é um cara que não desiste diante dos nãos que vai encontrando pela vida. Quando José foi jogado num lugar sem água, ele se encheu de esperança. Quando ele foi vendido para um país estranho, ele lutou para ser promovido naquele país. Quando ele foi tentado, ele fugiu para não cair em tentação. Quando ele foi preso, ele não entrou em depressão, mas ele assumiu a administração da cadeia. Que cara é esse? Então aqui, gente, qualquer um de nós, se tivesse sido preso injustamente, ia dizer o quê? Cadê você, Deus? José é preso injustamente e diz, legal, está precisando de administração aqui essa cadeia, está tudo desorganizado, posso até fugir por ali, vamos tampar aquele buraco? Imagina, o cara que doido, cara. Então aqui, gente, José nunca foi pego pelo desânimo ou pela depressão, porque ele sempre puxava a força dos sonhos de Deus. Pastor, você está querendo dizer que o desânimo e a depressão tem a ver com eu não estar sonhando os sonhos de Deus? Uma boa porcentagem, porque eu conheço pessoas que estão passando situações dificílimas na vida, mas o cara sabe onde ele vai chegar, e ele puxa a força de onde não tem, e ele consegue. Quando você não sabe onde vai chegar, primeiro tapete que te puxam, você cai numa depressão profunda, você não consegue perdoar a pessoa, você não consegue enxergar além, você fala o quê? O que eu quero é me vingar. Estão aqui? Então todo o sonho de Deus, repete comigo que eu estou acabando, todo sonho de Deus carrega a força necessária para a concretização. Amém? Quando você tem um sonho, dentro de você tem o poder de realizar. Pode demorar, sim ou não? Pode vir situações difíceis, sim ou não? Mas quem sabe onde vai chegar, repete comigo, esse alguém nunca pula estágios, não atropela estágios. Isso aqui é uma coisa bem forte, estou acabando com isso. Quando José foi jogado na cisterna, você não vê ele fugindo de lá.
Quando ele foi para outro país, ele não fugiu do país. Quando ele foi preso, ele ficou na cadeia. Irmão, ele sabia que cada lugar que Deus estava colocando ele, trazia um ensinamento. Estão aqui? Uma vez eu aprendi que o lugar onde você mais sofre na vida, geralmente é o lugar onde Deus quer que você esteja. Então, todo lugar que Deus te coloca, por mais difícil que seja, alguma lição Ele quer trazer na tua vida. Amém? Problema? Problema tem. A pessoa foge, ela não quer aprender ali. E enquanto a pessoa não aprender, ela não consegue mudar de estágio. Então, amados, não queira viver o que você não tem. Deixa eu beber uma água que agora eu me atropelei. Não queira viver aquilo que você não está preparado para viver. Amém? Há uma época atrás, eu me achava o melhor líder de jovens, dos líderes de jovens de Ponta Grossa. E um dia eu fui pregar na igreja de um amigo, e eu esqueci a pregação, e uma pregação que eu pregava direto, e eu esqueci, me deu um branco, eu passei tanta vergonha, que eu fiquei 2 meses sem aparecer ali naquela reunião de líderes de jovens. E aí Deus estava querendo ministrar ao meu coração: filho, não é o tempo, você está querendo ser alguém que você não está preparado para ser. E tem gente querendo ser o que Deus está falando assim: cara, você vai ser isso, mas não é agora. Quer uma coisa prática? Não, então vamos para frente. Quer uma coisa prática? Alguém que sonha em ter uma família e ao invés de esperar o tempo de namoro, noivado e casamento, vai se ajunta com a pessoa. Pula. Alguém que quer ser promovido, quer ter dinheiro, ao invés de ter o tempo certo das coisas, rouba, trapaceia. Ele pula estágios. Não queira ser o que você não está preparado para ser. Estão aqui? Amados, quando chega a hora de Deus cumprir o que Ele te prometeu, Ele vai te procurar onde Ele te deixou, nem que seja numa cadeia, nem que seja no lugar mais difícil do mundo. Se Deus falou assim: eu vou te deixar aqui, vou te promover aqui, fique nesse lugar. Quantos pastores nós temos aqui? Pastores, levanta as mãos. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pastores. Quantos outros eram para estar sentados aqui? Quantas pessoas Deus me mostrou na época lá da Silva Jardim: cara, Deus tem um chamado na tua vida, fica no meu lado. E a situação apertou, e aí Deus teve que escolher quem? Esses mal acabados. É ou não é? Tipo assim, cadê os caras que Deus ia usar? Não aguentaram a pressão. Quem aguentou? Nós. Fala para o irmão do lado: você é um que não desiste. Amém? Agora é fácil você repetir. Eu quero ver quando a vida te apertar e você continuar no mesmo lugar dizendo: Deus, eu posso não estar entendendo, mas um dia eu vou olhar para trás e vou falar assim: valeu a pena. Um dia você vai lembrar disso que eu fiz agora. Puxa, se Deus pôde usar um Careca da vida, se Deus pôde usar um Marcelo da vida, se Deus pôde usar um Bigade da vida, é porque um dia a gente mesmo sem entender, nós continuamos no lugar onde Deus nos havia deixado. Tristes? Sim. Muitas vezes bravo? Sim. Muitas vezes querendo chutar o balde? Várias vezes. Mas chutando o balde? Jamais. Amém? Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração de um homem, mas o propósito do Senhor, esse é o que permanece. Quem aqui quer viver os sonhos que Deus tem para a tua vida? Então saiba do seguinte, querido. Hoje o mundo está procurando por Josés. O mundo está procurando por pessoas que não desanimem, que não desistam. E a pergunta que eu faço aqui: cadê os Josés de Curitiba? 4 pessoas. Cadê os Zés de Curitiba? 1, 2. Muito José está escondido atrás do Zé, com medo da perseguição, com medo do que vão falar. José, meu irmão, o que José fez quando ele cumpriu o sonho de Deus? Repita comigo: ele matou a fome de muitas pessoas. Eu e você nascemos para matar a fome de pessoas. Eu e você nascemos para cuidar de pessoas. É uma canção que você escreva e alguém vai conhecer o Senhor e vai se ligar ao propósito dele. É uma letra que você coloque para fora. É uma manifestação através do seu esporte.
Quando eu me converti no campeonato de skate, nem imaginava que ia ser pastor, mas eu tomei uma decisão com meu amigo, o cara que me levou para Jesus, e nós falamos assim, nós vamos fazer apresentações de skate, e vamos falar de Jesus através do esporte. Sabe quem se converteu na primeira apresentação que eu fiz aqui no Paraná, lá em Ponta Grossa? Minha esposa. Ela era uma moça que estava assistindo a apresentação, aí me viu descendo e falou assim, não vou permitir que esse pão vá embora. E aí tinham vários pães, alguns rolando ali. Mas amados, na boa, eu só sou o que eu sou hoje porque eu tenho uma esposa que está comigo, que é uma mulher de Deus, nível classe A, amém? Mas aonde eu a conheci? Numa manifestação no meu esporte, criticado por todo mundo, criticado por várias pessoas, isso não vai dar em nada, mas foi o que me fez conectar com a pessoa que acreditou em mim, quando eu ainda era Zé. Meu esporte não é de Deus, aquilo que eu gosto não é de Deus. Deus está falando, quem é você para achar que não é de Deus, aquilo que eu coloquei dentro de você? Estamos aqui, gente. Uma atitude de obediência pode transformar uma cidade inteira. Então cadê os Josés nesse lugar? Escondidos ou se preparando? Cadê os Josés preocupados com os próprios umbigos, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para mim, ou agindo em favor de uma causa maior? Cadê os Josés mudando de igreja porque ouviram uma pregação forte? O pastor falou um negócio forte. Ou estão firmes ali dizendo, cara, eu ouvi o que eu tinha que ouvir, eu tenho o pastor que eu tenho a igreja que eu mereço, e eu vou crescer quando eu estiver ali. Cadê os Josés, escondidos ou lutando por um sonho? Cadê os Josés nesse lugar, chorando pelo caminho, minha vida não presta, ou se levantando rumo à guerra? Estão aqui, gente? Cadê os Josés? Amado, Curitiba precisa de você, o Paraná precisa de você, tua cidade precisa de você, tua família precisa de você, amém? Tua família não precisa de um Zé chorão, eu tenho medo da minha vida, eu estou deprimido, eu estou debaixo do colchão. Acorda! Deus criou José, Deus criou pessoas que olham para a vida e dizem assim, eu sei que está difícil, mas a minha obediência vai transformar as pessoas que estão no meu lado, as pessoas vão ter experiência com Deus, porque vão ver Deus em mim, amém? E para acabar mesmo, agora eu acabo, a coisa mais louca do mundo, é que todo José, repita comigo, todo José, sabe que um dia foi Zé. A Bíblia conta, que José está lá no Egito. Quando José foi vendido, ele era um adolescente, ele era um moço. Quando ele foi vendido, ele cresceu, tudo bem? Os irmãos já eram adultos. E lá no Egito, eles pintavam os caras, os faraós, as pessoas com autoridade. Ele estava com os olhos pintados, toda uma parafernália ali, e os irmãos chegam. E aí ele reconhece os irmãos, começa a chorar, foge, e se você ler a história em Gênesis, você vai ver como ele sofre com aquilo. Gênesis 45, versículo 5 diz que quando ele se dá a conhecer para os irmãos, ele fala assim, pode matar todo mundo, é isso? Olha o que ele fala, irmãos, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Amado, todo José, presta atenção que agora o bicho pega, amém? Todo José, e o que é José mesmo, só para lembrar? Não, guerreiro, mas que mais? Zé é o nosso sonho, imaturo. José é o motivo pelo qual nós nascemos, a pessoa madura, o objetivo, o propósito de vida, tudo bem? Todo José, todo homem que chega num lugar de destaque, que vence na vida, e você sabe que vencer na vida não é só ter dinheiro, amém? É fazer o que você nasceu para fazer, tudo bem? Todo José pode, talvez, ter muito dinheiro, talvez ser até milionário, talvez morar num palácio, talvez ter uma posição de liderança sinistra, virar até o governador de um estado, presidente da república, quarta pessoa da trindade. O cara pode ser o que for, ele sempre vai lembrar que ele começou do zero, que um dia Deus pegou e falou assim, filho, você acreditou em mim, acreditou nas minhas palavras quando você não era ninguém. Acreditar quando você é alguém, acreditar quando a igreja está crescendo, acreditar quando as coisas estão acontecendo é uma coisa, acreditar quando ninguém está acreditando, isso é coisa de quem tem grandeza dentro do coração. E quem é a grandeza?
Uma vez falaram para Salomão assim: Salomão, por que você está fazendo uma casa tão grande? Sabe o que ele falou? Meu Deus é um Deus grande, Ele merece uma casa grande. Por que essa igreja é grande, queridos? Porque Deus me mandou treinar pessoas grandes. Pessoas grandes precisam de uma casa grande. Nosso Deus é grande e vai entrar em pessoas grandes. Você não nasceu para se conformar como Zé. Você nasceu para crescer. Você nasceu para ter uma visão tipo Thundercats, além do alcance. Quem lembra disso? Amém? Lembra do Thundercats? Thunder! Quem não sabe o que eu estou falando? Não, você sabe o que eu estou falando, vai. Meu irmão, todo José tem a humildade suficiente para dizer o quê? Eu sei de onde eu vim, cara. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Estão aqui, gente? José nunca teve um espírito de vingança. José nunca achou que ele era o que era por si só. José tem o quê? Gratidão. Repita comigo para a gente acabar. Gratidão, compaixão e temor a Deus. Independente, queridos, do que ele esteja vivendo, amém? Tem gente que ganha um diploma da faculdade, já diz o quê? Não acredito tanto na Bíblia assim. Ué, mas cadê o cara que chorava? Então sua intelectualidade ficou mais importante que Deus? Então o que dizer do Dr. William Douglas, que é um dos juízes mais sinistros do país e é um pastor? Josés que não deixaram que a intelectualidade mandasse na vida deles. Meu irmão, não importa o que você venha a ter na vida, se você tem um coração grato, você nunca vai se esquecer de quem você era. Você nunca vai esquecer o Deus que acreditou em você. Você nunca vai esquecer de onde Ele te tirou. Estão aqui? Cadê os Josés? Querendo ser um Zé que vai se vingar dos outros, ou um cara com coração grande? Meu irmão, Curitiba precisa de você, amém? Sua família precisa de você. E hoje eu quero ministrar na tua vida aqui, na vida de pessoas que infelizmente ainda estão com sentimento de vingança, ainda estão com sentimentos pobres. Eu quero derrubar a tua pessoa, o que ela fez na minha vida, e deixa de crescer, deixa de ser quem você nasceu para ser, porque está querendo se vingar de outros. Nessa noite, querido, está na hora de você sair como José daqui, amém? Está na hora de você falar assim: Deus, eu resolvo perdoar uma pessoa, eu resolvo sair dessa situação. Feche seus olhos um pouquinho. Há 4 anos atrás, uma das pessoas que eu mais confiava nessa igreja saiu daqui, e não saiu só saindo, saiu metendo a boca e falando um monte de inverdades. Fiquei uma semana muito triste. Uma semana depois eu fui tomar banho e eu falei assim: Deus, está na hora de acabar com isso. E eu entrei no chuveiro dizendo: Deus, eu resolvo perdoar fulano, ciclano, e falei o nome daquelas pessoas. E eu saí daquele banheiro molhado e leve. 4 anos se passaram, minha vida continuou crescendo, a igreja continuou crescendo, e eu não me apeguei a um sentimento de Zé, de vingança. Hoje, queridos, tem pessoas aqui que estão querendo mais provar que estão certas do que viver os sonhos de Deus. Cadê você, querido? Cadê você que está querendo provar para os outros a sua inocência, está querendo, está se achando como Deus, está se achando como alguém que precisa provar para você se sentir melhor. Meu irmão, no dia que você se converteu, Deus assumiu a tua vida. No dia que você se converteu, o velho homem morreu. Agora está na hora de entregar as pequenas coisinhas a Deus. Então, de olhos fechados, eu quero fazer algumas orações aqui, e eu quero que você tenha atitudes, amém? Quero orar por você que entrou aqui nessa noite afastado de Deus. Quero orar por você que entrou aqui nessa noite dizendo assim: cara, eu até vou na igreja, mas esse negócio não é para mim. E durante a mensagem alguma coisa falou contigo, e eu quero te falar que essa alguma coisa tem nome: Espírito Santo. De alguma maneira Ele falou, tocou o teu coração, e hoje Ele só te pede uma coisa: me dê a chance de te mostrar quem eu sou na tua vida. Eu já ouvi pessoas dizendo assim para mim: Deus não precisa de chance. Precisa, porque Ele te deu livre-arbítrio. Se você não abrir a porta do teu coração, as coisas não vão acontecer, porque você que resolveu fechá-la. Mas se você quer abrir nessa noite a porta do teu coração e entregar a tua vida a Jesus, levanta a tua mão direita comigo, e eu quero fazer uma oração com você. Você que está com a sua mão erguida, repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão,
pelas atitudes que eu tenho tido. E eu Eu reconheço reconheço que Tu és que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, do Deus vivo, que nasceu, nasceu, que cresceu, cresceu, morreu morreu e ressuscitou ao e terceiro ressuscitou ao dia. terceiro dia. E é a Ti, E é a Jesus, Ti, Jesus, que eu entrego a minha que eu vida, entrego a minha vida, o meu futuro, o meu futuro, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, tudo que eu tudo sou, que eu sou, eu entrego nas Tuas eu mãos, entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai, essas mãos erguidas precisam tanto do Teu toque. E eu te peço, Espírito Santo, ajude-os. Ajude-os a andarem na Tua presença. Ajude-os a ouvirem a Tua voz. Ajude-os a entenderem quem eles são em Ti, em nome de Jesus. Amém?